Candidatos pelo sistema de cotas, Moisés, Glauco e Alisson comemoravam a aprovação na USP, uma das universidades mais concorridas do país. Antes mesmo da matrícula, veio a decepção. Um e-mail que eles mandaram, o próprio Comitê de Heteroidentificação da USP mandou, escrito assim, devido à oitiva, a sua pré-matrícula será cancelada. Quando eu recebi o e-mail, eu fiquei em choque. É bem triste. A gente vê o tamanho que é a USP, algo que só mancha a imagem dela como universidade. Todos perderam a vaga diante da avaliação da banca de heteroidentificação da universidade, responsável por julgar se a cor do aluno corresponde à sua declaração. Em comum, eles se afirmam pardos. Pela primeira vez em 30 anos, os brasileiros que se autodeclaram pardos formam o maior grupo étnico-racial do país. É o que revelam os novos dados de cor e raça divulgados pelo IBGE no Censo 2022. 92 milhões de brasileiros se autodeclaram pardos, o que representa 45% da população total. Com quase metade da população identificada com este grupo, o modo de classificação das bancas é incapaz de atender às complexidades brasileiras e alimenta questionamentos. Fiquei muito abalado. Para mim, sempre fui pardo, sempre me declarei como pardo e eu não achava que daria isso. Eu não sou branca, também não sou negra. Eu só seria parda. Eu não sou parda, eu me perguntei o que eu seria. Da redação do G1, eu sou Júlia do Alibe e o assunto hoje é a avaliação racial dos alunos cotistas. O que são as bancas julgadoras, quando elas surgiram e como podem ser aprimoradas. Eu converso com o antropólogo Jocélio Teles dos Santos, um dos responsáveis pela criação do programa de cotas da Universidade Federal da Bahia, e com o sociólogo Paulo César Ramos, pesquisador do Núcleo Afro do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Quarta-feira, 6 de março. Professor, quando as universidades públicas começaram a ter os seus programas de cota, elas tinham comissões ou bancas para avaliar a autodeclaração de cor dos candidatos? Queria que o senhor situasse a gente quando e por que isso começou. Esse processo de adoção das cotas, só para recuperar um pouco da história, que eu acho que é muito necessário para a gente refletir e entender o que eu chamo de imbróglio, né? Imbróglio racial ou dilema racial. Esse processo se inicia nos 2 primeiros anos, né, do século XX, com 2 universidades cariocas, né? Quer dizer, a UERJ e a UENF, a posteriori a Estadual da Bahia e também a primeira universidade federal, a Universidade de Brasília e a Universidade Federal do Paraná. A política de inclusão social começou na UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. As cotas começaram em 2003. 45% das vagas destinadas para grupos como negros, indígenas e estudantes de escolas públicas. Então, quando as universidades começam a adotar, digamos, os percentuais das categorias que envolviam pretos e pardos, que a gente já definia como negros, né, de acordo com a sociologia quantitativa dos anos 70, né, e 80, principalmente aí no Rio de Janeiro, essas categorias elas passaram a ser adotadas com percentuais diferenciados, porque as universidades até então, né, até 1998, elas não tinham nos seus formulários, seja o formulário do vestibular, o formulário de ingresso na matrícula, o quesito cor. Quer dizer, a primeira universidade que adotou as categorias cor, preto, pardo, amarelo, indígena, foi a Universidade Federal da Bahia, né, através de uma pesquisa que nós realizamos para perceber a desigualdade no ensino superior. Porque, na minha avaliação na época, era uma contradição as universidades realizarem pesquisas sobre desigualdades raciais no mercado de trabalho e não, né, nos seus espaços internos, perceber como havia essa desigualdade. Era normal a inexistência de estudantes negros. Isso era naturalizado pelas pessoas. E o debate também no interior da academia era praticamente inexistente. Então foi nesse contexto que ficou claro que o ambiente não era favorável que a proposta de cota surgiu. Se você não tiver cota na graduação, como é que vai chegar lá em cima? No período, né, para responder à questão de havia ou não havia comissão de avaliação do sistema de autoatribuição, eram raras. Posso te garantir, havia 2 universidades públicas federais, né, a Universidade de Brasília
e também a Universidade Federal do Paraná, que ao adotarem cotas, adotaram também o sistema de verificação a posteriori, né? Quer dizer, depois da matrícula. Mas a grande maioria não criou comissão nesse período, que é um período que vai de 2000 até 2012, quando entra em cena a lei. Justamente, 12.711. A presidente Dilma Rousseff sancionou o sistema de cotas para o ingresso em universidades federais. 50% das vagas disponíveis serão para alunos que cursaram todo o ensino médio em escola pública. Desse total, a metade será para estudantes com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. A outra metade será destinada a alunos negros, pardos e índios. A distribuição deve obedecer à proporção dessas populações em cada estado, de acordo com o IBGE. Então, professor, dá para a gente dizer que essas comissões elas passam a existir na esteira da lei? Elas estão previstas na lei também? Não está na esteira da lei. Eu diria que essas comissões elas passaram a ser colocadas na ordem do dia a partir das denúncias de fraude. Vou aqui te dar um exemplo de como surgiu a fraude, denúncia de fraude, melhor dizendo, uma real fraude, na Universidade Federal da Bahia. O ponto de partida era a escola pública, né? Não havia comissão. A UFBA não decidiu durante todo esse período por comissão, aferição da cor. Mas aconteceu uma fraude, né? Que fraude foi essa? No segundo ano da implantação do sistema de cotas, e geralmente as denúncias ao longo desse período têm vindo por alunos, né, que observam que colegas, como foi o caso da UFBA naquele momento, que colegas que eram de colégios privados de classe média alta tinham adentrado na UFBA como estudante de escola pública. Ou seja, no ato da matrícula, esses estudantes eles falsificaram o certificado de conclusão do ensino médio no interior da Bahia. Isso surge como uma denúncia e, a partir do ano seguinte, aconteceu da universidade definir que checaria, junto à Secretaria de Educação, né, a listagem de quem, no sistema público de ensino, tinha concluído o ensino médio. Então, essa foi, foram as primeiras denúncias, envolviam estudantes do curso de medicina, odontologia, as engenharias, né? Geralmente, as fraudes vêm nesses cursos que a gente considera de alta concorrência, né, ou a sociedade brasileira considera de alto prestígio. Então, esse sistema de fraude, né, que vale salientar, as famílias foram, né, coniventes, e esses estudantes foram desligados, né, mas a posteriori também entraram com recurso do sistema judicial. O senhor poderia nos explicar, professor, no geral, como é que funcionam, então, essas bancas? Eu entendo que não há uma regra única para elas, mas elas têm um funcionamento, talvez, comum, podemos dizer assim. As duas primeiras universidades, né, que adotaram o sistema de comissão para a aferição da cor, portanto, verificar se o estudante tinha se declarado preto ou pardo, foram a UNB e a Federal do Paraná. Essas duas instituições, elas enfrentaram, né, questionamentos. Você deve se lembrar do caso dos gêmeos. Gêmeos idênticos, nascidos no dia 10 de maio de 89. Apenas 2 minutos os separam. Alex nasceu primeiro. Os dois são iguaizinhos. A diferença, um deles usa brincos. Filhos de mãe branca e pai negro, os jovens são candidatos ao vestibular da Universidade de Brasília. Os dois se inscreveram no sistema de cotas. 20% das vagas são reservadas para negros. Tiraram as fotos, mas só Alan foi aceito. Alex não. Essas comissões são compostas por representantes da instituição, representantes, no caso da Universidade Federal do Paraná, havia um representante da Procuradoria Jurídica e também do movimento social. Basicamente, o que se afere não só é o que se declarou, mas o fenótipo. Eu diria que a velha argumentação, né, ou antiga argumentação presente nas ciências sociais, que está na sociedade brasileira. Né? Quer dizer, não importa a origem, o que importa é a cor. Não importa o one drop rule dos Estados Unidos, em que, desde o século XIX, uma gota de sangue negro basta para o sujeito se autoclassificar como negro. Quer dizer, é a categoria parda. Por isso, é o nosso grande dilema.
Pelas normas da USP, para ter direito à matrícula em vagas reservadas a candidatos autodeclarados pretos e pardos, o candidato deverá possuir traços fenotípicos que o caracterizem como negro, de cor preta ou parda. Os traços fenotípicos avaliados são a cor da pele, o formato do nariz, os cabelos e os lábios. A pró-reitora de Inclusão e Pertencimento da USP explica que a banca analisa se a partir das características físicas, os alunos podem sofrer preconceitos no decorrer da vida. Não é apenas ter a pele mais clara ou mais escura, mas além disso, são outros elementos que associam essas pessoas aos grupos aonde a incidência do preconceito, a incidência das dificuldades oriundas, né, da questão racial se manifestam. A definição de pardo e a aferição de caracteres fenotípicos, que podem, em determinadas leituras e checagens, se aproximar do negro. Em outras regiões, se aproxima do indígena. Então, como eu já assinalei em outro momento, a princípio nós éramos aqui, né, favoráveis, e assim indicamos, e assim foi adotado, que bastava a autoclassificação para o sujeito ser classificado como preto e pardo e, portanto, negro, somatório, e assim ter a oportunidade de concorrer ao sistema de cotas. Mas a gente vem para uma característica secular da sociedade brasileira. Vale a pena repetir aquele velho ditado popular: farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Quer dizer, numa sociedade tão desigual e tão hierarquizada, sujeitos apelam, manipulam e também tentam fraudar, principalmente, né, naqueles cursos considerados de alto prestígio. Professor, para a gente finalizar, então, tendo em vista que as comissões estão aí, que elas surgem com esse objetivo de tentar evitar a fraude, mas elas despertam muitas polêmicas, qual a avaliação do senhor? Elas têm como ser aprimoradas? Elas têm de deixar de existir? Qual é a sua opinião sobre isso? As instituições, as nossas instituições, passaram a enfrentar possibilidades de fraude. E cabe checar isso. O que eu acho cada vez mais é não somente verificar o fenótipo, mas também tem que observar a origem, né? Porque há um diferencial social desses estudantes. Então, é possível, para tentar resolver esse dilema, né, é possível, novamente, a gente pensar a questão do fenótipo racial, mas também a origem social, né, quer dizer, a origem no popular, a origem de classe, e também a trajetória, né, porque esses três componentes eles são fundamentais para a gente tentar entender aonde repousa as nossas desigualdades. É um debate super complexo, né, professor? Porque as pesquisas mostram que pessoas pretas são muito mais alvo de racismo do que aquelas que têm a pele menos escura. Sim, isso as pesquisas verificam há décadas, seja no espaço público, seja no sistema de ensino fundamental, seja no mercado de trabalho. Quanto maior a tonalidade, é uma característica das desigualdades raciais, maior a propensão ao racismo. Obrigada, professor, pela presença do senhor aqui no assunto. Fica um convite para uma próxima vez. Obrigado, foi um prazer. Espera um pouquinho, que eu já volto para falar com o Paulo. Paulo, a gente tem acompanhado casos de alunos que perderam vagas nas universidades públicas depois de decisões das bancas de heteroidentificação. Alguns deles, inclusive, entraram na justiça para tentar reverter as decisões, alguns conseguiram, enfim. Qual a avaliação que o senhor faz sobre o trabalho dessas bancas? Eu acho que essas bancas elas têm um trabalho importante. Eu creio que o desenvolvimento de um trabalho de controle social sobre determinada política pública sempre salutar. Eu costumo dizer que algum controle social é melhor do que nenhum controle social. E o que nos traz aqui em debate nesse momento é o papel que elas têm desempenhado diante das polêmicas que têm surgido. Esse barulho que essas comissões têm promovido, o efeito do trabalho dessas comissões tem se tornado algo que tem me chamado a atenção e eu vejo com preocupação o andamento dessa repercussão, porque elas dão razão aos detratores da política de cota, que diziam
desde lá, pelo menos, do começo dos anos 2000, que era impossível saber no Brasil quem era branco e quem era negro. E, infelizmente, o que tem acontecido neste momento é que essas comissões, o trabalho dessas comissões, tem promovido algumas decisões polêmicas, tem tomado algumas decisões polêmicas. E isso, infelizmente, tem atacado essa política de cotas, que é uma política extremamente importante dentro do processo de democratização do Brasil. E existe alguma alternativa que o senhor poderia apontar, uma alternativa viável, para evitar esse tipo de polêmica, que é, na realidade, o conflito, né, entre a autodeclaração e o que vem como decisão das universidades, por meio das bancas, muitas vezes na contramão da autodeclaração? A autodeclaração, ninguém se candidata a uma política de cotas pretendendo fraudar as cotas, a não ser que haja, de fato, uma má-fé, e aí a gente está falando de um crime. Né? Isso que é muito, muito raro. O que existe nesses casos são erros de averiguação cometem, excluindo aqueles sujeitos pardos que servem numericamente para justificar a política de cotas, mas eles parecem serem deslegitimados para acessarem este direito. Nariz, boca, cabelo e tom de pele. Foi justamente esse conjunto físico que desclassificou Moisés em um vestibular de engenharia na USP de São Carlos. Ele sempre se autodeclarou pardo, mas na avaliação dessa banca da universidade, ele não seria pardo e sim moreno. De que forma que ele foi avaliado? Por fotografias e também participou de videochamada, né? Segundo a universidade, essa banca ela é formada por vários profissionais, não só um grupo, mas pelo menos 4 grupos avaliaram esse jovem de 17 anos que, infelizmente, estavam no momento ainda de comemoração com a família por ter passado, né, nesse curso de engenharia, que é um curso concorrido, mas, infelizmente, acabou sendo surpreendido, então, pela notícia de que ele foi desclassificado. Eu considero que, se há um caminho alternativo às comissões de verificação, o caminho é da ampliação da noção de políticas de ação afirmativa. As cotas, elas são uma modalidade das políticas de ação afirmativa. É preciso ampliar o sentido das políticas de ação afirmativa e trazer esses sujeitos de direito para o ambiente da universidade, oferecendo a eles uma gama de opções que envolva seu envolvimento comunitário, seu acolhimento comunitário, que envolva a permanência desses sujeitos. Em caso de haver suspeita de fraude, uma comissão deve se instaurar, mas elas não podem, e aí é que está o problema, elas não podem se tornar um problema de antemão, né? O sujeito de direito que está reivindicando a política pública não pode cair em suspensão. Eu defendo, e quero reforçar aqui respondendo a sua pergunta, a ampliação do sentido das políticas de ação afirmativa como uma forma de coibir as fraudes. Então, pelo raciocínio do senhor, as bancas elas não devem ser extintas. Eu pergunto isso porque a lei se mostrou muito bem sucedida, a lei de cotas, e o senhor mesmo destaca que essa polêmica envolvendo as bancas pode ser usada como um elemento para fragilizar essa política bem-sucedida. Quando o senhor defende a implementação de outras políticas, pelo que eu estou entendendo, o senhor está falando a partir do ingresso na universidade. Mas como é que se daria para fortalecer a decisão para esse ingresso, uma vez que as bancas estão sob ataque? Eu acredito que uma vez que os alunos, que os estudantes ingressem na universidade, eles devem ser acolhidos por um sistema de permanência e acolhimento dos estudantes cotistas. Atualmente, o que acontece é que esses dados eles não são públicos. A gente não sabe quem são os estudantes cotistas, né? Mas, a partir da oferta de oportunidades no ingresso desses estudantes em grupos de apoio mútuo, de estudantes cotistas, a partir da ampliação das possibilidades de bolsa, a partir de oportunidades de permanência, a partir da inclusão desses sujeitos também em linhas de pesquisas, em grupos de estudo, existem mecanismos que podem constranger aqueles estudantes que fraudaram, que fraudaram a política de cotas, e aí sim se instaure um processo de julgamento. Então, eu acredito que deve ser posterior ao ingresso desses sujeitos. Entendi. E para a gente finalizar, professor, quais outros mecanismos que o senhor considera importantes para aprimorar a lei de cotas? Eu acho que existem alguns mecanismos vários que possam ser implementados para ampliar e fortalecer a política de cotas. Eu já disse aqui das políticas de acesso e permanência para estudantes cotistas. Acredito que também o fornecimento de uma assistência estudantil maior para estudantes, como por exemplo, moradias
fortalecimento das moradias universitárias também são importantes para esses estudantes. Eu acredito que a abertura de linhas de pesquisa voltada ao interesse desses estudantes, que muitas vezes estão étnica e racialmente marcados, por meio da abertura de inclusão de linhas de pesquisas, tanto nas áreas de ciências humanas, o que já acontece, como nas áreas de ciências exatas, tendem a fortalecer as políticas de cotas, porque a vida do estudante não acaba quando ele passa no vestibular. Existe uma série de outros problemas e mecanismos de discriminação pelos quais esses estudantes passam e que ainda nós não demos conta de sanar esses problemas, né? A política de cotas no Brasil é a política, talvez, de inclusão social mais bem sucedida dos últimos 20 anos, porque ela não trabalha apenas com os estudantes que estavam, ou alunos, grupos sociais que estavam em péssimas condições sociais. Eles conseguem pegar os estudantes e alçar essas pessoas ao status de classe média. Então, é um grau de mobilidade promovido por essas políticas que é muito salutar. Só que, no interior da universidade, ainda existem constrangimentos psicológicos, sociais e acadêmicos, inclusive, da própria carreira acadêmica, que impede a inclusão definitiva e plena desses estudantes. Então, é preciso que a carreira acadêmica seja vista também pelo ponto de vista das ações afirmativas. Bom, no dia 14 de novembro do ano passado, o episódio Cotas, o desafio de manter aluno nas universidades, discutiu justamente essa falta de políticas permanentes que o professor Paulo falava. Então, eu indico esse conteúdo para quem está nos ouvindo. E muito obrigado, senhor, pela conversa. Até a próxima. Obrigado, Júlia. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaboraram também Sara Rezende e Ellen Menezes. Eu sou Júlia do Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.